Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 29, que diz assim: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 32, o apóstolo Paulo nos ensina, a respeito de não entristecer o Espírito Santo. E através dessa palavra de hoje eu vou trazer para nós, para que nós tenhamos uma reflexão e para que nós venhamos a entender melhor, buscar uma palavra de conhecimento e de entendimento, para que a gente evite e entenda como nós entristecemos o Espírito Santo, de que forma, quais são as consequências disso e como nós podemos evitar a entristecer o Espírito Santo de Deus, que é algo tão grave. Aqui eu levantei uma questão, baseada em um texto que está em Lucas, para a gente entender o quão sério é insultar o Espírito Santo, que está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 10, que Jesus nos ensina. Jesus diz o seguinte: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando Jesus diz aqui Filho do Homem, ele refere a si mesmo, porque Jesus, durante seu ministério na terra, ele era conhecido como Filho do Homem, Filho de Deus. Então aqui ele diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. E eu separei outro texto aqui para que a gente possa entender como nós entristecemos o Espírito Santo e por que a gente entristece o Espírito Santo quando a gente pratica as obras da carne, que está em Gálatas. Acredito que muitos de vocês conheçam esse capítulo, Gálatas 5, versículo 22, que diz a respeito dos frutos do Espírito Santo. Em Gálatas 5, versículo 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A partir desse capítulo 5, versículo 22 de Gálatas, irmãos, a gente já consegue entender o porquê de nós entristecermos o Espírito Santo quando nós praticamos as obras da carne, todas as obras da carne, são essas que eu citei em Efésios 4, versículo 29, que o apóstolo Paulo diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Todas essas coisas que eu citei, fora muitas outras coisas, são obras da carne. E quando a gente pratica as obras da carne e rejeita os frutos do Espírito, que é a amabilidade, a paz, a paciência, o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, quando a gente prefere praticar as obras da carne, que é a ira, a inveja, a calúnia, a mentira, a confusão, a contenda, quando a gente cultiva isso, a gente passa a praticar mais isso do que as obras do Espírito Santo, a gente está com as nossas ações, a gente está desprezando o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo se entristece. Quando a gente deixa de praticar as obras do Espírito e prefere praticar as obras da carne,
a gente entristece o Espírito Santo, porque desprezar os frutos do Espírito é o mesmo que desprezar o Espírito Santo que nos dá esses frutos, né? Então, o Espírito Santo se entristece quando nós cultivamos mais os frutos da carne, as obras da carne, né? Quando a gente se intensifica mais na ira, na calúnia, na inveja, no rancor, na mágoa, seja qual for a obra da carne, cometendo ela, a gente está rejeitando os frutos do Espírito e, consequentemente, rejeitando o Espírito Santo de Deus. E com isso, o Espírito Santo se entristece conosco, né? Eu trouxe aqui alguns capítulos que dizem as consequências, né? Quais são as consequências de quem entristece o Espírito Santo, né? Quais são as consequências na nossa vida? Qual o impacto que isso tem na nossa vida, na nossa caminhada, quando nós entristecemos o Espírito Santo? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 63, Isaías 63, versículos 9 e 10. Isaías 63, versículos 9 e 10, que diz assim: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Em Isaías 63, nesse contexto aqui, é uma oração e louvor em relação aos feitos que o Senhor fez por Israel, né? Todos os atos de bondade, misericórdia e resgate que o Senhor fez em favor de Israel. Então, Isaías, capítulo 63, versículos 9 e 10, que diz assim: em toda a aflição de seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. O versículo 10 diz o seguinte: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Irmãos, aqui diz que, apesar de tudo, a palavra diz que, apesar de tudo que o Senhor fez em favor de Israel, né, que em seu amor e em misericórdia Deus os resgatou, sempre levantou eles e conduziu eles, enviou o anjo da sua presença para salvar Israel, né, nos momentos de angústia, de perigo, nos muitos livramentos, em todos os feitos que a gente vê, que a palavra diz que o Senhor resgatou Israel, perdoou Israel. Apesar de tudo isso que o Senhor fez em favor de Israel, ainda assim, Israel se revoltou, o povo de Israel se revoltou e entristeceu o Espírito Santo. E a consequência disso, a consequência da revolta e do fato do povo de Israel constantemente entristecer o Espírito Santo, né, cometendo o pecado que Israel cometia, passando os anos, Israel sempre voltava a cometer aquele pecado, né? Na Bíblia a gente vê muitas e muitas vezes escrito a seguinte frase: e voltou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né? Que era a idolatria, né? Também chamado de adultério espiritual, que é quando Israel substituía o Deus deles, né, por qualquer outro ídolo, né? Por ídolo de prata, de ouro e de tudo aquilo que não tinha resgatado eles, não tinha salvado eles, né? Sempre viravam as costas para o Senhor, se revoltavam. De tempo em tempo Israel cometia esse pecado, e por isso o Senhor muitas das vezes permitia que Israel sofresse por coisas terríveis, para que eles pudessem ser quebrados, moldados e voltassem o coração para o Senhor novamente, né? Que muitas vezes acontecia quando Deus enviou Jeremias, né, para exortar o povo de Israel, para que eles se arrependessem, voltassem o coração para o Senhor, largassem os pecados e os caminhos maus e todas as coisas que eles faziam, se esquecendo do Senhor, deixando de passar a tradição, né? Não a tradição em si, né? Porque a tradição ela é feita pelo homem, mas deixando de passar os ensinamentos que
que Deus nos ensina, né, para a geração seguinte, fazendo com que a geração seguinte se perdesse em pecado, nos maus caminhos, nos maus costumes, né, nas doutrinas profanas e tudo aquilo que não deveria ser feito, Israel acabava fazendo. E a consequência de tudo isso foi que o Senhor se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. E isso é algo assim, que não dá para mensurar, né? Assim, se o próprio Deus, o Senhor, né, o nosso Deus de justiça, se tornar inimigo de um povo que também é povo dele, né? Porque na Bíblia Deus chama Israel de nação eleita, nação santa, né? Povo dele. E mesmo após aí a gente entende, né, irmãos, a gravidade, a seriedade de entristecer o espírito que resultou na consequência do Senhor se tornar inimigo deles e lutar pessoalmente contra eles, enviando tudo aquilo que aconteceu muitas vezes sobre Israel, né? Fome, guerra, sangue, muito derramamento de sangue, caos, desgraça sobre desgraça, enfermidades, fome, coisas terríveis. Nesse versículo 10 aqui é que a gente percebe a gravidade, né? O quão sério isso é. Em 2 Samuel, que eu separei também aqui pra gente, outras consequências de entristecer o Espírito Santo. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 26 e 27. 2 Samuel, capítulo 11, fala sobre o pecado que Davi cometeu, né? Quando Davi cometeu adultério com Betseba, não só adultério, como ele também assassinou Urias, né? Planejou a morte de Urias, embriagou Urias, enganou, né, o seu próprio servo fiel, porque a palavra diz que Urias era o servo mais fiel de Davi, e tomou a mulher dele como sua mulher e cometeu o pecado de adultério. Então, no versículo 2 Samuel, capítulo 11, versículo 26 e 27, diz assim: Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela se tornou a sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Então, irmãos, muitos conhecem Davi, muitos conhecem a história de Davi, né? Sabem que ele foi o homem segundo o coração de Deus, né? Ele foi um verdadeiro adorador. Porém, em um momento da vida dele, ele cometeu esse pecado gravíssimo, né? Contra o Senhor e contra o servo dele, né? Ele pecou contra o Senhor, ele embriagou, enganou e mandou que matassem o servo dele, Urias, o soldado dele, e tomou, né, como ele era o rei nessa época, Davi, ele tinha poder total, e nessa época as mulheres não tinham voz nem direito de escolha. Então, se o rei mandasse com que os seus soldados buscassem alguma mulher em sua casa, a mulher não tinha o direito de dizer não, né, porque se tratava do rei, né. E assim foi com Betseba, né. Ele ordenou que trouxessem ela para que ela se tornasse a esposa dele após a morte de Urias. Porém, tudo isso que Davi fez, que Davi cometeu, desagradou o Senhor. Podemos dizer também que entristeceu o Espírito Santo, porque quando nós cometemos algo que desagrade o Senhor, a gente também entristece o Espírito Santo, né? Davi cometeu frutos terríveis da carne aqui, né? Que foi a mentira, a ira, né? A perversidade. E por conta disso, as consequências que Davi sofreu se estendeu por toda a família dele, por toda a estrutura familiar dele. A desgraça que Davi enfrentou como consequência desse pecado foi terrível. E nós vemos agora aqui em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo
9, que é quando o Senhor envia o profeta Natã para confrontar Davi, para que ele não achasse que o Senhor estava ignorando o pecado que ele cometeu, porque o Senhor não faz isso. Capítulo 12, versículo 9, que diz assim: aqui nós vemos e reforça novamente esse versículo que eu vou ler aqui, reforça que quando a gente prefere praticar as obras da carne, ao praticar e cultivar os frutos do Espírito Santo, a gente está desprezando o Espírito Santo, a gente está desprezando o Senhor, porque é Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui, é Ele que planta no nosso espírito, no nosso coração, os frutos do Espírito, né? E não as obras da carne. No versículo 9 diz assim, o profeta, né, diz a palavra que o Senhor ordenou a que ele falasse, que diz: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou, e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim, aí vem a seguinte consequência sobre a vida de Davi por conta do seu pecado. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Ou seja, aqui o Senhor fala através do profeta que Davi cometeu aquilo que o Senhor reprova, desprezou o Senhor, cometendo aquilo que ele nunca deveria ter cometido, né? Que ele matou Urias com a espada dos amonitas, né? Porque ele deu ordem para que o comandante dele, Joabe, enviasse Urias para a linha de frente, né? Para a linha de frente do combate, onde a guerra estivesse mais sangrenta, porque assim Davi sabia que Urias não ia sobreviver ali sozinho. E assim Joabe fez. E assim Urias foi assassinado pelos amonitas durante a guerra. E depois dessa morte, né, de Urias, Davi esperou para que o luto da esposa dele passasse, para que ele tomasse ela como esposa. E juntos eles tiveram um filho. E a partir dessa palavra do Senhor, dita no versículo 11, que diz assim: assim diz o Senhor, da tua própria família trarei desgraça sobre você. Assim foi durante toda a vida de Davi. A família de Davi, eu vou ler aqui o que aconteceu com esse filho, né? O início do cumprimento da palavra e o início das consequências que Davi sofreu após cometer esse pecado, após desprezar o Senhor, após entristecer o Espírito Santo, né? Desprezar os frutos do Espírito. Que ainda em 2 Samuel, capítulo 12, seguindo mais adiante, que é no versículo 13 ao 18, que diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E o profeta Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor. Tem outra tradução para essa frase aqui, irmãos, que diz insultou o Senhor, que ela se traduz como uma vez que você se tornou inimigo do Senhor, né? Uma vez que você se tornou inimigo do Senhor, o menino morrerá, que é a criança que Davi teve com Betseba através do pecado do adultério que Davi cometeu. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis e recusou a comer. E no versículo 18 diz o seguinte:
7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos lhe dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Somente até aqui, irmãos. Esse foi o início, nos versículos 13 ao versículo 18, nós vemos o início das consequências que Davi sofreu por cometer esse pecado gravíssimo, né? De não somente o adultério que ele cometeu, mas ele desprezou o Senhor, desprezou o Espírito Santo, desprezou os ensinamentos, né? Ele rejeitou a lei do Senhor e cometeu esse pecado gravíssimo. Então, a criança, né, acabou morrendo. Davi ficou 7 dias jogado ao chão, sem comer, sem se vestir, né, jejuando em favor, prostrado em humilhação, né, para ver se o Senhor tinha misericórdia dele e livrasse a criança da morte, né? Porém, a criança morreu porque o Senhor o disse que assim seria, né, por conta da consequência do pecado que Davi sofreu. E quem conhece a história de Davi um pouco mais, né, quem já leu sobre, aconselho vocês a lerem bastante, não somente a partir do momento que Davi se tornou rei de Israel, mas desde toda a sua infância. Desde a época que ele era somente um pastor de ovelhas, o menor da casa, o mais novo dos irmãos, né, o rejeitado, o desacreditado, até o dia de sua morte, né, porque a história de Davi, muitas coisas aconteceram. Davi se arrependeu amargamente após cometer esse pecado. Porém, as consequências desse pecado foi a desgraça sobre a família dele. E quem conhece a história, a família de Davi, sabe que a família de Davi foi uma família completamente quebrada, desestruturada, que coisas terríveis e horríveis aconteciam. Nos próximos capítulos de Samuel, a gente vê que dentro da família de Davi, tudo isso ainda é colhendo anos depois. Irmãos, se passaram anos, se passaram 10, 15, 20 anos, e Davi continuou colhendo as consequências desse pecado, de entristecer e rejeitar o Espírito Santo dentro da família dele, mesmo passando tantos anos. Teve uma filha de Davi que foi violentada pelo próprio irmão, pelo meio-irmão, né, que era filho de Davi com outra mulher. Eles eram filhos do mesmo pai, porém ainda assim eram irmãos, né? Ou seja, o próprio filho de Davi violentou da própria irmã, filha de Davi, o outro irmão mais velho, o irmão da filha de Davi, porque Davi teve muitos filhos, esperou 2 anos após que esse irmão abusou de Tamar, que era filha de Davi, para se vingar e tramou o assassinato do próprio irmão, assim matou o irmão. O mesmo filho de Davi, que assassinou o irmão para fazer vingança, né, do fato da irmã ter sido violentada, planejou e conspirou a morte do próprio pai com o passar dos anos. Conforme o filho ia crescendo, conforme os anos iam se passando, coisas terríveis, irmãos, aconteciam dentro da família de Davi. E tudo isso foram consequências que Davi foi colhendo na família dele, na vida dele. Davi teve um filho que foi amado pelo Senhor, né, que foi Salomão, que a gente sabe que Salomão foi filho de Davi, descendente do rei, né, e foi o filho amado pelo Senhor. Salomão foi filho de Betseba com Davi, foi o segundo filho que eles tiveram após essa primeira criança falecer, né? Logo após isso eles tiveram Salomão, que foi o filho de Davi amado pelo Senhor. Então, irmãos, a gente vê a consequência, a seriedade, o quão grave isso é e a proporção da tristeza, do caos, da desgraça que foi na família de Davi, com tudo isso que ele passou, né? Tudo isso que aconteceu com a família dele, o luto de filhos que ele perdeu, não foi só um filho que ele perdeu, os irmãos, era um caos, era uma família totalmente conturbada. Tudo isso, irmãos, por conta do que Davi cometeu. Tudo isso foram consequências, né? Então a gente vê, né, o quão sério
a gravidade do pecado, não somente do pecado de adultério, como eu já disse, que Davi cometeu, porque além de cometer esse pecado, ele rejeitou o Senhor. Ele rejeitou as leis do Senhor. Ele desprezou os frutos do Espírito Santo, que é a fidelidade, a amabilidade, a paciência, a compreensão, a misericórdia, a compaixão. Sabe? Ele não teve compaixão, ele não teve misericórdia do seu próprio servo Urias. Ele não teve fidelidade ao Senhor, tomando uma mulher que não era dele para si. E além de tomar uma mulher que não era dele para si, ele ainda teve um filho com essa mulher, que foi a primeira criança que faleceu. Irmãos, então a gente deve sempre buscar, em Gálatas 5 diz aqui, e eu vou ler novamente, quais são os frutos do Espírito Santo. Em Gálatas 5, se vocês quiserem ler depois, parar para meditar com calma, né, na palavra do Senhor, com mais calma, com paciência, o capítulo de Gálatas completo, integralmente, é um capítulo muito necessário, é um capítulo muito bom, porque ele fala sobre os frutos do Espírito Santo, né? Ele fala sobre como nós devemos viver pelo Espírito e não pela carne, pois hoje nós somos novas criaturas em Cristo, né? Deixando para trás tudo aquilo que já passou, né? Todos os velhos hábitos, sabe? Tudo aquilo que a gente cometia quando a gente ainda era velha criatura, mas hoje nós somos novas criaturas em Cristo. E por isso nós devemos aprender a viver em espírito, né? A partir dos frutos do Espírito Santo. Então vou ler novamente aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, irmãos, nós devemos sempre, a cada dia, diariamente, sabe, buscar no Senhor, buscar em oração, buscar na meditação da palavra, buscar no jejum, os frutos do Espírito Santo, porque se nós pedirmos, né, o Senhor nos dará. Se nós buscarmos, nós acharemos aquilo que nós estamos procurando, irmãos. E claro, sempre lembrando, vigilantes, né, atentos e alertas, para que nós não venhamos a cultivar os frutos as obras da carne, para que nós sejamos tardios em irar-se, né, mansos de coração, puros de coração, para que nós venhamos a ter compaixão e misericórdia dos nossos irmãos, das pessoas que nós não conhecemos, né, para que nós não venhamos a julgar, né, pessoas que nós não conhecemos, histórias que não conhecemos, para que nós venhamos a ter mais amabilidade, mais compaixão, mais paciência e, claro, vigilantes, sempre buscando no Senhor, cultivar os frutos do Espírito Santo, praticar os frutos do Espírito Santo, né? Meditem nessa palavra, Gálatas capítulo 5, podem ler ela toda, né? Ela tem um total de 26 versículos. É uma palavra que edifica, é uma palavra que tem muito ensino, muito conhecimento, que nós devemos praticar e guardar no nosso coração. Assim como o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Assim nós devemos fazer também, irmãos. E é claro, nós devemos entender a gravidade, né? E entender a gravidade, né? Perceber o quão grave, o quão sério foi o resultado, qual foi a consequência, né, desse pecado. Davi colheu durante toda a vida dele desgraça na família, caos na família, coisas terríveis que aconteciam ano após ano dentro da família de Davi, né? Eu sei que muitos aqui vão ter a dúvida e o questionamento de dizer: mas Deus não é amor? Por que ele permitiu que Davi passasse por tudo isso, irmãos? Porque justamente por ele ser amor, que ele permitiu que Davi colhesse essas consequências na família dele. Justamente por ele ser um pai de amor. Pois um pai de amor corrige o filho quando o filho está errado. Um pai de amor, ele disciplina o filho quando o filho comete algo que fere aquilo que o pai ensinou ao próprio filho.
Se você, como pai, ensinar algo para o seu filho e ele ferir as lições, os ensinamentos que você deu para ele durante anos, ensinando, investindo, amando o teu filho, ensinando ele a fazer o que é certo, e certo dia ele rejeitar e lançar no lixo tudo aquilo que você ensinou para ele, tudo aquilo que você investiu anos e anos, né, mostrando para ele o que era certo, qual era o caminho certo, quais são as obras certas, certamente você vai discipliná-lo também. Então, justamente por ser amor, que o Senhor nos disciplina, o Senhor permite coisas na nossa vida. E o Senhor também é justiça. Então, Ele jamais vai permitir que você cometa atos que entristeçam o Espírito Santo, cometa atos que ferem aquilo, que despreze o próprio Senhor, que te ensinou tudo aquilo, todo o caminho correto, toda a prática correta, tudo aquilo que você precisa, né? Quais são os frutos, o que você deve fazer, o que vai te trazer a vida para o teu espírito, como eu disse na última palavra, né? Sobre aquilo que traz vida ao nosso espírito e sobre aquilo que também traz a morte. O Senhor jamais vai permitir que você pratique aquilo que traz a morte ao teu espírito e que insulte o Espírito Santo e que permaneça por isso mesmo, que fique, sabe? Ele jamais vai fechar os olhos dele para isso, sabe? Ele vai te disciplinar, ele vai te ensinar, ele vai permitir coisas na tua vida. Então, irmãos, que nós estejamos cientes e conscientes de todas as vezes que nós optarmos, né, por escolha própria, ofender o Espírito Santo, desprezar o Senhor, desprezar os ensinamentos dele, desprezar aquilo que ele traz para nós, desprezar o caminho de vida que ele coloca diante de nós, para que nós possamos escolher qual caminho andar, terá consequências, irmãos. Certamente terão consequências. Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês, né? Que o Espírito Santo me conduziu para que trouxesse para vocês, irmãos. Porque E outra coisa também, irmãos, muito mais é cobrado de um filho que senta à mesa com o pai, que tem comunhão com o pai, que vive uma vida de intimidade com o pai, que conhece a palavra, que pratica a palavra, e que por algum motivo, seja revolta, rebeldia ou indignação, que escolhe entristecer o Espírito Santo, muito mais é cobrado desse filho do que de uma pessoa que não conhece a palavra, de uma pessoa que não tem intimidade com Deus, de uma pessoa que não anda nos caminhos do Senhor. Porque o pai, ele muito mais vai cobrar do filho dele, que convive com ele, que vive com ele, né? Com o filho que ele ama, que ele ensina, do que de uma pessoa que não tem intimidade com ele, que não convive com ele, né? Que não tem proximidade com ele, que vive distante, não próximo. Então, irmãos, que a gente também fique atentos e cientes que muito mais será cobrado de nós, servos e filhos do Senhor, se nós escolhermos cometer obras da carne e rejeitar o Espírito Santo, rejeitar os ensinamentos do Senhor e rejeitar o Senhor. Porque como o Senhor disse através do profeta, confrontando Davi, que o Senhor diz: você me desprezou, você fez aquilo que eu reprovo. Quando nós cometemos algo que o Senhor reprova, nós não estamos só cometendo algo que Ele reprova, nós estamos desprezando Ele também. Porque nós estamos lançando fora aquilo que Ele disse para nós que é certo e cometendo errado por escolha. Seja lá qual for o motivo que te motivou, né? Que te levou a fazer essa escolha. Então, irmãos, que nós estejamos cientes, conscientes, né? Não vos enganei, irmãos, não vos enganei. Terá consequências, certamente terá consequências, não vos enganei. Não é porque a gente é filho, não é porque a gente tem 10, 15, 20 anos de caminhada com Cristo, que se a gente cometer um ato de entristecer o Espírito Santo, de insultar o Espírito Santo, de desprezar o Senhor a partir de um ato terrível que a gente cometer contra Ele, né? Um exemplo que Davi,
O melhor exemplo, irmãos, foi Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Deus sempre amou Davi de tal forma, né? O homem segundo o coração de Deus, Davi foi. E mesmo ele sendo um verdadeiro adorador, nos salmos dele, nas orações, nos cânticos, nós vemos louvores lindos, em espírito e verdade, de coração e alma, que Davi escreveu para adorar ao Senhor, para exaltar o Senhor e para amar o Senhor. E mesmo após tudo isso, isso não impediu que Davi sofresse as consequências por ter insultado e desprezado o Espírito Santo, irmãos. Então, que nós venhamos a entender isso, né? Que os nossos olhos estejam abertos, que o nosso ouvido esteja aberto a tudo aquilo que o Senhor vem a nos dizer, a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, né? Que nós tenhamos corações irrepreensíveis na presença do Senhor, né? Que Ele possa nos ensinar, ministrar, nos disciplinar e nos repreender quando necessário. E que nós estejamos abertos a essa disciplina, né? Porque o filho que não aceita ser disciplinado pelo pai não pode ser considerado filho, pois o pai corrige todo filho a quem ama. Então, que nós venhamos a entender isso, irmãos, que nós sejamos vigilantes, fugindo sempre de cometer as obras da carne, né? É claro que nós somos seres humanos, nós pecamos diariamente, nós temos os nossos pecados, que em Cristo nós conseguiremos vencer. Nós temos as nossas batalhas, as nossas dificuldades, mas que nós busquemos na palavra, na oração e no jejum e no Senhor, no Espírito Santo de Deus, a vigilância, né? Para que a gente fuja, para que a gente se desvie dessas obras da carne, para que a gente não mais cometa, não mais cultive, não cometa mais diariamente, de forma constante, assim como Israel cometia, de forma constantemente Israel tomava a fazer aquilo que o Senhor reprovava. E a consequência disso também foi muito grave, porque o povo de Israel sofreu muito, passou coisas terríveis, anos e anos, não foram só 20, 10 anos, foram mais de 40 anos sofrendo, de geração em geração, porque o povo de Israel sempre cometia aquilo que o Senhor reprovava e entristeciam o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, que essa palavra possa ficar no nosso coração, né? Que nós venhamos a refletir, a pensar, né? A olhar, a fazer um autoexame, né? A examinar a nós mesmos e ver e identificar. Se você tem dificuldade para identificar qual é o pecado que você está cometendo, que possa estar entristecendo o Espírito Santo, até mesmo uma palavra, irmãos, que você diga, pode entristecer o Espírito Santo, irmãos. Até mesmo uma palavra, sabia? Até mesmo uma palavra que você fala, sabe, que sai da tua boca, pode entristecer o Espírito Santo. Então, se você tiver dificuldade para identificar o que você possa estar fazendo que está entristecendo o Espírito Santo, uma palavra que você esteja dizendo, um hábito, né? Peça para o Espírito Santo te revelar, peça para o Espírito Santo te conduzir, né? Tem um salmo da Bíblia que diz assim: Senhor, expurga de mim aquele pecado que me é oculto. Você pode orar esse salmo também, que os salmos são orações e cânticos, irmãos. Você pode orar esse salmo, né? Que pede para o Senhor arrancar da gente aquele pecado que a gente comete sem perceber. Expurga-me de mim aquele pecado que me é oculto, o pecado que eu cometo sem perceber, o pecado que eu cometo sem notar, o pecado que eu pratico sem mesmo perceber que eu estou praticando. Então, irmãos, que nós estejamos vigilantes o tempo todo, fugindo, nos desviando do mal, nos desviando da obra da carne, né? Não mais cultivando, não mais investindo, não mais cometendo constantemente, né, um insulto e aquilo que o Senhor reprova, né, um insulto contra o Espírito, né? E que essa palavra fique no coração de vocês. Meditem em Gálatas, capítulo 5, é uma palavra de edificação, uma palavra de conhecimento,
Todos nós devemos nos encher com a palavra e aprender tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Porque nós sabemos que toda a palavra de Deus foi escrita por inspiração do Senhor. E aqui tem tudo que a gente precisa, irmãos. Na palavra tem tudo que a gente precisa, tem tudo que a gente necessita, tem todas as respostas que você procura, sabe? Tem tudo aquilo que você precisa ouvir, tem todo o direcionamento que você precisa ter em dúvida em algo que você não sabe o que fazer na tua vida. A palavra de Deus, ela te direciona, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, diz um salmo dentro da palavra do Senhor. E assim é, irmãos, que essa palavra possa ficar no nosso coração, que o Espírito Santo venha nos perdoar, né, por todo o insulto que já cometemos contra Ele, por todas as vezes que nós entristecemos Ele, né, por tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer que nos levou a entristecer o Espírito Santo, irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde, que você possa se fortalecer em espírito a cada dia, se tornar mais vigilante, medite na palavra, sempre busque a orientação do Senhor, não busque a orientação do homem, a menos que o Senhor te diga para fazer isso. Mas busque o consolo do Senhor, busque a resposta dEle, busque o refrigério dEle, pois Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu refrigério, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te esconde. E que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra fique no nosso coração, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações através dessa palavra. Se você não conhece Jesus ainda, eu te convido a conhecer, né? Nele tem tudo que você precisa, né? Até mais do que você precisa, nele tem. É sobrenatural, é surreal, não dá para explicar, é algo que você precisa experimentar, né? Então te convido, fiquem com Deus, irmãos, que Deus abençoe e guarde todos vocês, amém?